Palavra do Senhor em João 6, versículo 38 ao versículo 40, nos diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que os ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor nessa noite, aqui onde Jesus ele está falando nessa palavra, porque ele desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviou. A palavra do Senhor vai dizer que, em João 3,16, que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus ele veio nessa terra como homem. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus ele veio nessa terra como homem para morrer pela humanidade. Foi necessário Jesus ele vir ser gerado em uma virgem pelo Espírito Santo de Deus e nascer com esse corpo de homem. A palavra do Senhor vai nos dizer para mim e para você nessa noite que Jesus ele veio sem formosura, era um homem de dores, um homem desejado pelo homem, um homem que veio nessa terra sofrer. Mas Jesus ele não teve nenhum pecado, Jesus ele não merecia nenhuma condenação, mas ele veio ser condenado pelo meu e pelo seu pecado. Jesus ele veio morrer pelo mim e por você, pelo homem que pecou lá no jardim desde o princípio. O homem, a palavra nos diz que Adão ele caiu, o homem, o primeiro casal, ele pecou, mas Deus ele tinha um plano perfeito para vir resgatar o homem. E o seu plano perfeito se chamava o Cristo, o Salvador da humanidade. Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. O interessante é que Jesus, o amor dele foi tão grande, que ele sabe do meu pecado, ele sabe do teu pecado, mas ele nos perdoa. Quando a gente se arrepende, quando a gente se achega a ele, ele está pronto para nos perdoar. E a vontade do Pai foi enviar o seu Filho para morrer pela criatura, porque nós somos a criatura que foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Nós somos a criatura que recebemos um fôlego de vida vindo do Pai. Mas Jesus Cristo ele é o plano perfeito, porque os animais que eram sacrificados pelo pecado da humanidade simplesmente não tiravam o pecado, porque era necessário fazer outro sacrifício, e de nada resolvia, porque tinha que sacrificar novamente. Mas Jesus ele é o sacrifício perfeito. Jesus Cristo é o último sacrifício e o único sacrifício perfeito que tira o pecado do homem, que purifica o pecado do homem, e não há mais necessidade de sacrifício. A palavra do Senhor vai dizer que onde o pecado abundou, superabundou a graça, porque onde o pecado reinou, a graça veio cobrir o pecado do homem. A graça significa aquilo que eu e você não merecia, mas ele se doou de graça, ele se doou por mim e por você. Para mim e para você sai de graça, mas para Cristo teve um alto preço. Ele derramou até a sua última gota de sangue para que a humanidade viesse ser salva.
E eu falo para você, meu amado, não há outro Salvador, não há outro libertador da humanidade, é somente Jesus Cristo. Palavra do Senhor em 1 Coríntios 3, versículo 11, vai dizer para mim e para você, que ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, que é o Cristo ressuscitado. Paulo, ele veio pregando para a igreja de Corinto, que ele veio pregando e falando, olha, eu não tenho outro assunto a pregar para vocês, a não ser o Cristo ressurreto, o Cristo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Mas Jesus, ele falou lá em João, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Por que ninguém chega ao Pai, a não ser pelo Cristo? Porque nós só podemos entrar ao Pai através do sacrifício de Jesus Cristo. Por que através do sacrifício? Porque a palavra nos diz que o sacerdote, ele só podia entrar ao Santo dos Santos, passar dali, através do sacrifício de um animal. Mas Jesus, ele se fez sacerdote, mas Jesus também veio como sacrifício, e ele entrou e se sacrificou, derramou seu sangue e derrubou a parede de separação, onde fala em Éfeso que ele derrubou aquela parede de separação, para que eu e você possamos entrar e adorar pelo novo e vivo caminho que ele abriu através da sua morte e da sua ressurreição. E Romanos 4 vai dizer que ele morreu pelo pecado da humanidade, mas ele ressuscitou para justificar o pecado da humanidade. Meu amado, Jesus, ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, mas Jesus agora, ele está voltando. Jesus está voltando agora para cumprir a sua palavra, que eu irei preparar morada, mas eu voltarei, para onde eu estiver, esteja vós comigo. Então Jesus, ele já não volta para ser sacrificado. Jesus, ele volta para julgar a humanidade, porque não quis saber do sacrifício de Jesus Cristo. Então nessa noite, é o momento de você crer, é o momento de você aceitar e confessar a Cristo como o Senhor da sua vida. Fique com essa mensagem nessa noite e leva para o seu coração que o Salvador é Jesus Cristo e não há outro fundamento, não há outro que possa salvar, somente Jesus Cristo. E que a paz esteja contigo. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.